Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Gambiarra Comunicativa, o podcast que eu e você descobrimos o tema ao vivo na hora. Gente, primeiro episódio que eu estou o quê? Formada. Colei grau semana passada, fiz o meu discurso, tava mega nervosa antes de fazer, mas foi muito legal. E fiz com a minha amiga Belly. Ai, gente, foi muito legal. Eu tava com medo de eu ficar nervosa demais e não aproveitar o momento, porque quando você fica muito nervoso, pelo menos eu esqueço o momento, eu faço tudo lá bonitinho, mas aí acabou, parece que tem uma descarga tão grande, tipo, de alívio, que eu esqueço tudo que aconteceu. E eu fui ler uma vez, informações pra vocês, eu fui ler sobre isso, né, e eu descobri que quando você tá num pico muito grande não de adrenalina, mas também adrenalina, de emoção, de tudo, o seu cérebro pode interpretar como um trauma. E aí, por exemplo, eu tava lá muito feliz num show, já aconteceu comigo. Eu tava muito feliz no show, tava muito animada, e aí eu vivi todo o show e no dia seguinte eu esqueci tudo. E aí, por quê? Porque o meu cérebro, como eu tava tão animada, com a adrenalina tão alta, o meu cérebro confundiu aquele momento de felicidade com um trauma. Então ele esqueceu das coisas pra, tipo, me proteger. Bizarro, né? Aí eu fiquei com medo disso acontecer com o discurso também. Mas não, foi ótimo. Eu fiquei me concentrando na cerimônia inteira pra não ficar nervosa e eu não esquecer de nada. Foi ótimo, eu fiz com a Belly, minha amiga. Foi muito legal. E pra quem quiser ver o meu discurso e o da Belly, eu postei no Instagram ontem não, no domingo, que foi dia do publicitário. Agora é oficialmente publicitária. E quem quiser ver, tá lá para vocês ouvirem e verem meu discurso maravilhoso de formatura. Sem mais enrolações, vamos para o nosso tema do dia. Hoje vamos falar sobre o dia em que a gente para de romantizar a vida adulta. Não sei pra vocês, pra mim aconteceu exatamente com 18 anos. Quando eu era menorzinha, eu jurava que quando eu tivesse 18 anos, eu acho que todo mundo, eu já ia ser independente, eu ia ser uma adulta formada e com a minha casa, com o meu trabalho, assim, super encaminhada na vida. E aí eu fui chegando próximos dos 18, até ali, os meus 16, eu acreditava que em um ano a minha vida ia mudar completamente, em 2 anos, né? Que de fato eu ia chegar à maioridade e eu ia virar adulta e as coisas iam ser maravilhosas e belas, tal qual nos filmes que a gente vê. E aí quando eu tava com 17 e pouquinho, eu falei, acho que em 4 meses nada vai muito mudar, né? E eu acho que foi ali que a minha ficha caiu, de que pra gente chegar em certo ponto dessa adultez romântica que a gente tem, né, idealizada que a gente tem, existe muito trabalho por muito tempo antes daquele ponto que a gente enxerga naquele corte de 1h30 de um filme, sabe? Então não foi nem nos 20 anos que isso aconteceu pra mim. Mas também eu sempre fui meio doida de ficar pensando coisa que eu não deveria estar pensando mais nova, quando eu era mais nova. E, enfim, me preocupei muito antes do que eu deveria me preocupar com algumas coisas. Mas, enfim, eu acho que pra muita gente acontece quando chega nos 20, porque os 20 anos, querendo ou não, também são uma fase da vida em que todo mundo fala muito sobre ela. Ai, porque os 20 anos vão ser os melhores anos da sua vida, que você vai viver muito, você vai crescer muito, vai ser tudo legal, tudo feliz, tudo badalado. E aí você chega nele e fala, tá bom, é agora. E aí nada acontece, porque quem faz acontecer é você, tem ninguém. O universo não muda do nada pra você viver uma linda fase dos 20 anos. E isso é um choque bem grande pra gente, né? De tipo, caramba, pra eu conseguir fazer tudo aquilo que por toda a minha adolescência eu idealizei que seria a minha vida adulta, né? A minha vida de jovem adulta, eu vou ter que ralar muito pra fazer isso. Porque pra eu ir numa balada, eu vou precisar de dinheiro. E pra ter dinheiro eu preciso trabalhar. E pra isso eu preciso fazer uma faculdade, um curso, ir atrás de empregos e ter que lidar com chefes chatos pra conseguir o dinheiro. Entendeu? Que são muitas camadas pra chegar naquele ponto final, que seria essa diversão, a diversão que a gente quer nessa vida. Aí você eu coloquei balada, mas uma viagem, uma compra, um carro, uma casa, um celular novo, enfim, qualquer coisa que seja que você idealizou, você jovenzinho idealizou que seria ótimo na sua vida adulta. Pra mim, sempre foram viagens. Sempre achei que eu ia chegar aqui nos 20 e tantos e eu ia viajar um monte com as minhas amigas, ia pra todos os lugares, ia conhecer, papapá. Não vou falar que não aconteceu, porque eu estaria mentindo muito. Mas não foi tanto quanto eu imaginava. E eu acho que não só isso, é aquilo que eu falei. A gente não tem noção do trabalho que existe antes dessas coisas acontecerem. Porque, por exemplo, a minha primeira viagem, que eu fui só com amigas, a gente foi sozinha, assim, foi pro Rock in Rio de 2000 e...
Ai, foi o Rock in Rio do Justin Bieber, agora eu não lembro o ano. Eu já tava trabalhando, mas eu ainda tava entrando na faculdade, eu acho. Eu tava no último ano do ensino médio ali. Eu tinha 18 anos, eu não tinha nem 20 anos ainda. E eu queria porque queria ir pro Rock in Rio. Só que eu falei, pô, eu trabalho. Nem ferrando que eu vou pedir pros meus pais pagarem uma viagem pro Rio de Janeiro pra mim. Eu moro em São Paulo. Ai, meu cachorro tá chorando, gente, peraí. Ele já tá virando parte desse podcast, que no último episódio também apareceu. Enfim, a gente ia pro Rio de Janeiro, eu não ia pedir pros meus pais pagarem isso pra mim, sendo que eu já tava trabalhando e poderia ir. Eu tinha 18 anos, então eu tava ali num freelazinho que tava pra conciliar tudo. Depois eu acabei começando a faculdade e entrando na agência, né? Enfim, queria ir pro Rock in Rio. Aí o ingresso já é R$400, né? Aí mais a viagem pro Rio de Janeiro, enfim. Falei, vou pro Rock in Rio. Só que eu tive que tomar essa decisão um ano antes. Eu falei, no ano anterior eu falei, ano que vem nós vamos pro Rock in Rio. Então foi um ano economizando dinheiro. Eu acho que quando a gente é mais novo, esses processos, o backstage das decisões, dos momentos felizes, eles não são contados, eles não são mostrados nos filmes. Às vezes nos livros até são, independente do filme também, enfim. Mas não é uma coisa que é super explícita pra gente. A gente só vê aquele recorte da viagem muito foda, do festival muito maneiro que você foi com as suas amigas. Mas esse um ano de preparação financeira pra ir, ninguém te conta. Então foi um ano de muito trabalho, foi um ano, às vezes, tendo que abdicar de algumas escolhas, de uma saidinha, de uma blusinha, de um negocinho, assim, sabe? Ainda mais pra uma pessoa de 18 anos, que era o meu caso, que ganhava o quê? R$500 por mês? Tipo, sabe? Então, é um exemplo, assim, meio besta, entre aspas. Pra mim não foi besta, porque foi uma baita de uma viagem. A gente passou 4 ou 5 dias no Rio de Janeiro, no Leblon, ficando no Sheraton. Então a gente pegou um puta de hotel. E foi muito legal, foi show do Justin Bieber. Ai, foi massa demais, assim. Foi uma viagem que eu tenho muito orgulho de ter feito, de ter pago. E, foi muito legal. Mas, enfim, é um exemplo muito específico, mas que vale pra muitas outras coisas também, que a gente imagina muito pros 20 anos. Então, hoje, meu principal objetivo é comprar uma casa. Eu quero muito ter a minha casinha. E, antigamente eu falava, quando eu chegar nos 20 anos, quando eu for adulta, eu vou comprar minha casa. E aí hoje eu descobri que eu preciso ter pelo menos, no mínimo, chutando baixo, 40 mil no Pix pra dar de entrada. Amor, onde é que você vai conseguir 40 mil reais? Sabe? Então, assim, são coisas que a gente não tem noção antes. E aí, por que eu falei tudo isso? Pra gente tirar um pouco dessa culpa de não ter as coisas. Porque no final de tudo, a gente não ter nada disso e ser constantemente exposto a pessoas que já têm isso, faz a gente se sentir muito culpado e de não estar vivendo os 20 anos da forma certa. Porque você deveria estar viajando todo mês, você deveria estar saindo todos os dias. Sendo que existem 1001 fatores ao seu redor que te impedem ou que dificultam você atingir esse objetivo, sabe? A gente vai tirar aqui todos os herdeiros da sala que não precisam passar por isso, mas eu acho que nós, meros mortais, igual eu e tu, a gente precisa de um planejamento e não vai ser tão fácil assim sempre viajar, fazer uma viagem com as amigas, sabe? E a gente parar de se culpar por isso não estar acontecendo, porque existem esses outros fatores. Esse marco, essa virada de chave que a gente tem de entender que, ok, a vida, a casa dos 20, o jovem adulto, a vida de jovem adulta, não vai ser só esses momentos bons. Eles precisam de muito trabalho por trás, muito planejamento, que vai ter que partir de você. E também um processo de amadurecimento, de você se autorresponsabilizar por aquilo e que o universo não vai jogar no seu colo assim, olha, toma uma viagem com as suas amigas aqui de graça sem você fazer nada, sabe? Então, é uma virada de chave pra tirar essa idealização de que a vida vai ser linda todos os momentos e que tudo vai acontecer e que ser jovem adulto é muito bom e muito legal. É muito bom e muito legal. Mas também tem partes que não são tão legais assim, e isso não tira a beleza e a felicidade de sermos jovens, né? Mas enfim, é uma virada de chave importante. E aí, ainda linkando com isso de momentos felizes, cara, eu tava discutindo com o Igor esses dias não, faz um tempo já, de o que é majoritariamente a nossa vida. Na visão do Igor, e Igor, desculpa, talvez eu esteja falando seja um pouco generalista agora, ele tem muitos argumentos pra embasar isso que eu vou falar agora, que eu não vou lembrar, mas pra ele a vida é majoritariamente sofrimento. Pega essa, eu discordo completamente. A minha vida não é majoritariamente sofrimento, mas ele tem essa visão, eu tenho a minha, enfim. Vamos colocar isso de uma forma menos filosófica.
Existem muitos momentos no nosso cotidiano que não vão ser grandiosos. Então não vai ser aquele momento em que você vai fazer a viagem. Não vai ser aquele momento, todos os dias, que você vai comprar um celular. Que você vai ir naquele restaurante foda, 3.000 estrelas, e que você vai comer um prato delicioso que custa R$900. Não vai ser. Isso vai acontecer se você der muita sorte 2 vezes por mês. Um momento grandioso, assim, que você vai olhar e falar: ai, a vida é boa pra caralho, nem sei porque eu tô chorando, sabe? Bem Lagoon. Isso não vai acontecer todos os dias. E aí eu vou voltar com a minha teoria de que a gente precisa transformar todos os nossos dias pra parecer uma cena de filme. Pelo menos um momento do nosso dia. Porque a vida, gente, ela vai ser muito tediosa. Muito tediosa. Você vai ter uma rotina, você vai acordar, às vezes no mesmo horário todos os dias, vai fazer praticamente as mesmas coisas no trabalho, vai encontrar com as mesmas pessoas. Então, se torna uma rotina que é tediosa. Você vai enjoar da rotina. Não significa que você precise mudar a cada 2 semanas, porque você vai enjoar. Eu precisei aprender isso, porque pra mim eu mudava a cada 2 semanas. Mas não... Primeiro que não é necessário. Segundo que muitas vezes não é possível fazer isso, né? Mas a vida, ela é isso. Ela é rotina, ela é pacata, ela é tediosa. E acontece, sabe? Então, trazer o que a gente pode fazer para tornar isso um pouco mais legal e não depender dessa felicidade dos momentos grandiosos. É trazer um pouquinho de um filme para todos os dias da nossa vida. Que a gente já falou sobre isso aqui, né? Acho que eu já falei isso. E então, o que eu vou fazer hoje que vai ser gostoso? Pô, vou ver 3 filmes de comédia romântica quando eu chegar do trabalho. Ah, não, eu vou tomar um puta de um banho gostoso com uma música no talo. Então, são cenas que, se a gente reparar bem, se estivesse passando na televisão ou no cinema, a gente ia falar: nossa, que gostoso, eu queria muito fazer isso. Sendo que você pode fazer isso no seu dia a dia. É se organizar. Ao invés de tomar um banho de 5 minutos pensando no trabalho, bota um podcast, bota uma música, vai, passa o sabonete mais gostoso que você tem na sua casa, transforma aquilo numa cena de filme. Porque aí a gente deixa de depender e ansiar sempre pelo momento grandioso. Ou ansiar sempre pelo final de semana, por exemplo. Que é uma coisa que eu vi muito por um tempo, né? Que você precisa parar de viver esperando o final de semana. Acho que essa é a frase. A gente precisa parar de viver esperando o final de semana e tornar todos os dias únicos e bons e legais. Ou o máximo possível que a gente conseguir fazer isso. Porque senão, a gente vive numa rodinha que a gente só corre até o próximo final de semana. E aí 5 dias da nossa semana, a gente simplesmente vai passar ansiando por um próximo dia. Então a gente vai passar a maioria dos nossos dias esperando que a vida passe. Vocês não acham que é meio paia? Isso. Você viver esperando que o tempo passe mais rápido, sendo que o nosso tempo aqui já é ilimitado. Então, ao invés de a gente esperar que o tempo passe mais rápido, a gente não pode transformar esse tempo que a gente já tem, que a gente vai ter que passar de qualquer jeito. Você vai ter que passar pela segunda-feira de qualquer forma. Vamos tornar essa segunda mais legal? Seja com uma pipoca no final do dia, com o cinema com o teu namorado. É uma coisa que eu tento trazer muito pra minha vida, de não ansiar apenas pelos momentos grandiosos. E às vezes eu me pego muito pensando nisso. Que, por exemplo, eu sei que eu vou num festival muito legal em outubro. Eu vou no... Se Deus quiser, né? Se tudo der certo. Eu vou no churrasquinho do Menos é Mais. Aí eu falei: caraca, eu já tenho até vestido pra ir, gente. Pra vocês verem o negócio, né? A cabeça da menina. Eu me peguei pensando: nossa, outubro vai ser muito legal. Tô super ansiosa, bababá. Aí eu parei e falei assim: cara, você tá em janeiro. Isso foi mês passado, agora está fevereiro. Mas você tá em janeiro, você tá pensando em outubro. E todos os meses que tem no meio, sabe? Então você vai ficar aguardando. Você vai esperar que o tempo passe mais rápido. E aí vai chegar outubro e você vai falar: poxa, passou tão rápido. Claro! Tu ficou só focando naquele momento que vai demorar 7 meses pra acontecer. Tipo, pra mim não faz o menor sentido. E aí são momentos assim que eu volto, eu me recolho no meu lugar e falo assim: Tatiana, pelo amor de Deus, né? O que você vai fazer amanhã que vai ser legal também? Aí você vai lembrando de coisas que vão acontecer. Que aí eu tinha um discurso, eu tinha uma gravação que ia ser legal, eu tinha uma reunião de um possível cliente, eu tinha muitas coisas legais que iam acontecer naquela semana também. E aí você passa a enxergar cada dia como um dia muito único, um dia muito gostoso, um dia muito feliz, sabe? E aí, de novo, a gente vai fazer o recorte pra uma vida que talvez você não esteja passando por um momento extremamente de dificuldade, né? Que tem momentos, gente, a gente fala muito de vamos tornar os dias felizes, vamos fazer tudo ser lindo, belo, maravilhoso. Se tem alguém da sua família no hospital, claramente não vai ser um dia feliz, não vai ser um dia gostoso. É uma fase da sua vida que eu espero muito, se você estiver passando, que passe o mais rápido possível. Aí sim eu quero que o tempo passe rápido, quero que as coisas melhorem, sabe? Mas num contexto normal, vamos dizer assim,
É importante você olhar com carinho para cada dia, para cada momento da sua vida e de fato viver aquilo. Porque agora eu vou me colocar num lugar que talvez não seja meu, mas eu acho que muitas das pessoas que chegam pra gente, que são mais velhas e falam, ai, aproveita muito seus 20 anos que passa muito rápido, às vezes elas, eu imagino, né, que a maioria também pensava dessa forma, de sempre estar ansiando pela próxima fase, pelo próximo momento, pela próxima coisa da vida. E as coisas passam mais rápido se você não aproveita o dia, você não aproveita aquela fase, aquele momento, sabe? Então, talvez fazer esse exercício sempre de... Tá muito calor. De enxergar momentos bons no cotidiano, na rotina, torne a vida mais gostosa e até mesmo aquilo que seria tedioso e de rotina, que não seja tão extraordinário assim, se torne muito extraordinário simplesmente porque você olhou com um olhar diferente ou com uma visão de gratidão diferente, sabe? Inclusive tem um Reels no meu perfil falando sobre isso, tá? Se você quiser ir lá ver, @TatiFreire. Nossa, gente, eu acho que só nessas minhas falas eu já matei tudo que o chat me falou. A quebra de expectativa que a felicidade é constante. Não é, falando sobre isso. Não vai ser constante e eu acho que você que tem que construir esses momentos felizes pra você. Às vezes o que vai te fazer feliz, vou ser muito prolixa, mas assim, a pipoca no final do dia. E aí já, pronto, já se tornou uma felicidade. É pequena, não é você comprar um apartamento, mas é uma felicidade. Eu acho que qualquer tamanho de felicidade é uma felicidade válida. Pronto. A vida real acontecendo nos dias comuns, não nos marcos grandiosos. Acabamos de falar sobre isso. Como aprender a gostar do simples muda tudo. Também falamos sobre isso, são esses pequenos momentinhos que são simples, que são banais, que são cotidianos e rotineiros, que quando a gente olha por uma outra perspectiva, por uma outra visão, eles se tornam grandiosos. Eles de fato se tornam grandiosos, mesmo sendo simples, sabe? O tédio, a constância e o amadurecimento emocional. Também falamos sobre isso, que entender que o tédio também faz parte da vida é você amadurecer, é você crescer, entender que os 20 anos não vão ser só festas e baladas e bebidas e namoradas e blá, 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 blá. Não vai ser só isso. E faz parte também pra você crescer e você construir uma vida a longo prazo, né? Vamos lá, lembrei de uma coisa aqui. Falando de constância e de amadurecimento. Claro que a gente espera esses momentos muito legais de festas e viagens e baladas e tudo isso. Mas também faz parte desse amadurecimento, desse crescimento e dessa virada de chave de parar de romantizar essa fase dos 20 anos e tornar isso real e real mesmo da realidade, que não adianta a gente viver essa fase só esperando esses momentos de festa, de viagens, papapá, papapá. Cara, é muito importante a gente também dar uma segurada e pisar no freio pra pensar no futuro. Porque os 20 anos, querendo ou não, eles vão acabar. E vocês vão chegar nos 30, que também é super jovem, né? Mas enfim, você vai precisar ter uma carreira. Você vai precisar ter planos pro futuro. Você vai precisar pensar na sua aposentadoria, na sua previdência. Entendeu? Então, assim, também é nessa fase que eu não gosto de fazer isso. Eu acho que é uma porra. Porque eu queria só gastar meu dinheiro indo pra festa e viajando. Mas eu sei que eu preciso parar de fazer o quadradinho de 8 e pensar que você precisa guardar dinheiro, você precisa investir num curso, que às vezes vai ser o mesmo preço daquela viagem. Curso é caro, educação é caro, gente. Educação é o bem mais precioso. A propriedade intelectual é a coisa mais valiosa que a gente tem. Não tem como tirar da gente, ninguém pode roubar. Não, pode, mas assim, não vai tirar de você aquilo. E isso é caro, isso custa. Ou vai custar anos de estudo pra passar numa faculdade pública, ou vai custar dinheiro. Vai custar de qualquer forma. Muitas vezes vai custar o dinheiro, a saúde mental, o tudo, mas é estudo. Então, nossa, dei uma militada aqui na questão do estudo, né? Mas enfim, você vai precisar fazer essas escolhas também durante essa fase, pensando no futuro. Não vai ser uma recompensa de médio e curto prazo. Vai ser de longo prazo. Talvez o curso que você vai fazer hoje com 24 vai ser o curso que vai fazer diferença na entrevista de emprego que você vai fazer com 35. Sabe? Então, é pensar no futuro também e abrir mão de certas coisas que vão com certeza ser muito legais. Uma viagem que você ia pro Rio de Janeiro e ia gastar 2 pau, você vai investir num curso? Porra, óbvio que eu queria ir pro Rio de Janeiro. Óbvio, clarinho que eu queria ir pro Rio de Janeiro. Mas não, vou fazer o curso. Sabe? Você vai ficar, porra, que merda, tá todo mundo lá, eu tô aqui estudando. Mas é um investimento em você também. É a longo prazo. Então, ter essa balança também, mesmo que a gente queira que a vida seja curtindo a vida doidado, aquele filme, não vai ser sempre, não pode ser sempre. Porque senão vai chegar um momento que você vai ter que correr atrás de tudo isso que você deixou de escanteio por esses 10 anos dos 20 anos, sabe? São muitos aspectos.
dos 20 anos que a gente precisa desconstruir. A gente cresce e passa a adolescência inteira com uma visão muito fechada de como vai ser a nossa vida adulta, de como a gente quer que seja a nossa vida adulta. E quando ela de fato chega, é um choque de falar, caramba, vou ter que fazer alguma coisa pra ela ser do jeito que eu queria, né? Ou, enfim, existiu muito trabalho por trás daquela viagem que fizeram no filme. E é difícil a gente lidar com isso, porque é mais trabalho pra gente, é mais esforço, é mais constância, é mais muitas coisas que precisam acontecer pra que essas coisas sejam realidade, né? Mas não tem nem o que falar, gente, é a vida, é assim que vai acontecer. Então você precisa virar essa chave de que pra você conquistar as suas coisas, pra você ter o que é teu, você vai ter que trabalhar sim, você vai ter que correr atrás sim, vai ter que abrir mão de coisas sim, e que faz parte da vida. Não é só você que tá fazendo isso, não foram só seus pais, não é só você e seus amigos, o mundo inteiro, menos o 1% bilionário, está fazendo a mesma coisa. Então, não tem muito pra onde fugir, sabe? No final das contas, a vida vai passar de qualquer jeito, e o melhor de tudo é que você aproveite cada minutinho dela sem esperar esses grandes acontecimentos, esses grandes marcos, essas grandes viagens que vão acontecer e que, se Deus quiser, vão acontecer pra nós. Mas pra se sentir viva nesses outros momentinhos banais e rotineiros também. Faz total diferença na forma que você leva a vida e como você deita a cabeça no travesseiro no final de cada dia, não sentindo que aquele dia foi desperdiçado. Uma coisa que eu não suporto é deitar a cabeça à noite e falar assim, caraca, eu não fiz porra nenhuma de bom esse dia. Eu falo, meu, gastei 24 horas da minha vida pra quê? O que eu fiz? Né? Qual foi isso aqui? Às vezes eu procrastinei o dia inteiro. Às vezes eu, sei lá, fiquei emburrado o dia inteiro. E claro que isso vai acontecer, são momentos. Mas refletir sobre isso também é importante pra da próxima vez que acontecer, talvez falar, ok, eu lembro que me senti assim, talvez eu possa, né, mudar a minha perspectiva, a minha visão, pra que não aconteça de novo, né? E é isso, gente. Eu amei esse episódio. Eu gostei muito desse tema, é uma coisa que eu gosto muito de falar e que foi uma coisa que eu construí. Foi uma construção muito grande em mim de entender todas essas nuances da vida adulta, que nem tudo ia ser do jeito que eu idealizei e que aquilo, a minha vida dos sonhos e eu ter tudo aquilo que eu quero vai me custar e vai dar muito mais trabalho do que eu imaginei antes. E que isso não é um problema, é só a realidade, sabe? Foi muito trabalho interno e de terapia pra eu entender que a vida acontece dessa forma. Enfim, foi muito legal. Eu amei esse episódio. Antes de ir pra minha recomendação da semana, irei fazer uma pausa para mandar um beijo para o Aleph, porque ele pediu um beijo no meu podcast, então eu vou mandar e eu me senti muito famosa. Ele escuta, né? Todos os episódios. É bizarro. E aí eu faço podcast, ele escuta e ele me manda áudio ao vivo dele escutando. Então eu tenho um podcast de resposta ao meu podcast e é muito legal. Então muito obrigada por escutar e por apoiar não só esse, mas tudo que eu invento de fazer na minha vida. É muito importante. E é isso, eu vou parar que eu vou ficar boba. A minha recomendação, e que eu espero muito que isso torne um episódio futuramente, é uma frase clichê. Vai ser fazer as coisas com medo. Ai, que merda, né? Calma, galera, calma. Eu fiz o discurso da minha formatura, né? E eu tava, gente, muito nervosa. Eu tava muito com esse objetivo na mente de fazer o discurso, de estar lá discursando. Mas eu tava com muito medo, eu tava muito nervosa de errar, de não ser legal e tudo. E eu pensei em desistir. Gente, eu estava no palco da formatura, eu falei, e se eu não subir ali? E se eu não for, sabe? E, cara, eu ia me arrepender amargamente se eu não fosse. Amargamente. Então tem coisas que eu acho que a gente... Acho não, eu tenho certeza. Que a gente precisa ir independente do que a gente esteja sentindo, do que as pessoas falem, de qualquer coisa. Que ou vai virar história, ou vai virar aprendizado, ou vai virar os dois. Eu acho que tem muitas coisas, grandes ou não, que a gente quer fazer e não vai fazer por medo, né? E eu não acho que o medo seja... Muita gente encara o medo como um sinal. Mas eu não acho que seja um sinal. Eu acho que o medo é um sentimento, é uma reação normal do nosso cérebro a coisas que são desconhecidas ou que são estranhas. E é uma coisa que eu falo muito pro meu irmão. É assustador não porque você não é capaz, é assustador porque é novo. E se é novo, vai te deixar nervoso, vai te deixar com medo. E a minha psicóloga também fala muito isso, de que é normal você ficar nervosa. Você não vai chegar um ponto na sua vida que você não vai estar nervosa. É uma reação normal. O que vai diferenciar isso ser bom ou ruim é o que você faz a partir disso. É um nervosismo que te trava e você não faz nada? Aí é preocupante. É um nervosismo que tá ali, mas que não tá te impedindo, não tá te travando? Meu, é normal. É um sentimento, é igual... A Laís também falou... Nossa, citei 300 pessoas num período muito curto de tempo. Mas a Laís
falou assim, Tati, ansiedade é normal. O problema é quando você fica ansiosa demais. Que eu tava tentando tirar a ansiedade do meu vocabulário, né? Parar de falar, eu estou ansiosa. Eu tava falando, eu estou animada. Mas ela falou, ansiedade é normal. Você estar ansiosa por alguma coisa é completamente normal. Não significa que você é uma pessoa ansiosa. Você está ansiosa por alguma coisa, algum acontecimento. Enfim, você tá ansiando por aquilo, né? E é uma coisa que em terapia, eu acho que se você não faz terapia, é legal você começar a fazer, primeiro de tudo. Mas levar isso também, a gente entender melhor os nossos sentimentos. E até entender os limites do saudável de cada um deles, sabe? Muito legal. Dei uma filosofada, né? Eu vou entrar na terapia daqui a pouco. Vou até falar pra Fabi isso que eu tô falando aqui. Mas eu acho que esse vai ser meu recado dessa semana, meio filosófico. Pra você ir com medo. Faz as coisas. Vai lá e faz. Vai lá e fala. Vai lá e se arrisca. Porque, cara, sempre dá pra voltar atrás. Eu já falei isso aqui muitas vezes. Você sempre pode dar 2 passos pra trás e tá tudo bem, sabe? Ou você vai, na verdade, vai ser a melhor coisa da sua vida e não deixar o medo te impedir. Mas também, que é uma coisa meio estranha e é um aprendizado, um autoconhecimento, de você entender quando é um nervosismo de tipo, uma coisinha nova, ou quando é a tua intuição falando, tipo, Mona, não vai. Que às vezes aí a gente ignora, tá? Às vezes você não precisa pular daquele penhasco numa cachoeira, sabe? Porque você sabe, o seu cérebro sabe que aquilo não é uma boa ideia. Isabela bem sabe disso, porque ela rasgou o pé fazendo essa merda. Mas enfim, gente, tem uma filosofada, acho que ficou totalmente sem sentido, então eu vou acabar o episódio aqui. Mas façam as coisas mesmo com medo, vê se é intuição ou se é medo, e vai fazer, porque você não vai se arrepender. Eu não me arrependi de ter feito o discurso, foi muito legal, foi muito foda, foi muito legal. E tá no meu Instagram, se você quiser ver. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei esse episódio. E a gente se vê na semana que vem. Tem corte lá no Instagram desses episódios saem aqui. Então os melhores momentos, na minha opinião, sempre estão lá no Instagram. Eu também tô muito ativa por lá. Tanto nos stories quanto nos vídeos, aprofundando alguns temas. Algumas coisas que a gente falou aqui também já tem vídeo lá no Instagram. Então se você quiser ver um pouquinho mais de mim, não uma vez por semana, é só me acompanhar por lá. E se você gosta de ver podcast em vídeo, eu também estou no YouTube, então você consegue me escutar e me ver ao mesmo tempo na sua sala, no seu celular, no seu iPad, enfim. Tá aqui na descrição o link também, tá bom? Então é isso, muito obrigada por estarem aqui e até a próxima semana. Tchau!